pessoal, estamos começando mais um Fala Sério e hoje nós iremos conversar com a Denise e a Maria Elisa do projeto Gativik. Isso. Né? Explica um pouquinho do Gativik pra gente, Maria Elisa. O Gativik é uma sigla para Grupo de Amadores Teatrais Viriato Correia. É um grupo que foi fundado em 1937, graças a um grupo de pessoas comandados pelo senhor Isaltino Silveira, que resolveram reunir-se para fazer uma peça em benefício a uma obra de caridade na época. Então, depois eles gostaram tanto da apresentação que eles fizeram, que eles falaram, não, nós não vamos parar, nós vamos continuar. E como a peça que eles fizeram, a Zuzu, era do Viriato Correia, que era um político da época, ele era um escritor, pertencia à Academia Brasileira de Letras. Eles resolveram batizar o grupo deles com o nome do Viriato Correia. De lá para cá, de 1937 para cá, ele nunca mais parou de encenar. Então hoje o Gativik, cuja sede é o Teatro Celso Peçanha, que inclusive só foi construído muitos anos depois, você vê, em 1937, Três Rios ainda pertencia à Vila de Três Rios. Nos anos seguintes, 38, é que ele emancipou-se de Paraíba do Sul. E o teatro só foi inaugurado em 1962. Até lá as peças eram feitas no Cine Teatro 1º de Maio, que segundo as nossas pesquisas ficava ali na Praça da Autonomia. Eles apresentavam o cinema num determinado horário, quando chegava a noite eles tiravam todo o aspecto de cinema e botava para funcionar como teatro, botava cenário e faziam as peças. De lá para cá eles nunca mais pararam de representar. Nós temos figuras aí ilustríssimas em Três Rios e hoje, por causa disso, o Gativik é o grupo mais antigo do Brasil de teatro amador, que jamais parou de funcionar, é do Brasil inteiro. Que bacana. Tem 74 anos, feitos agora em junho. Bacana. E a gente tem o privilégio, né, de termos ele aqui na nossa cidade. Graças a essas pessoas. Graças a essas pessoas. Desde 37 vem trabalhando ininterruptamente, geração após geração, né? É bacana. E falando em tempos atrás, você falou da Zuzu, né? Que vai ser a peça que vai ser apresentada semana que vem. Ela tem bastante tempo, ela tem toda uma história, né, Denise? Tem. É uma peça que foi... Ela se passa em 1937, acho, né? E a gente não conseguiu o texto original. O que nós conseguimos foi um manuscrito do teatro, que ainda era escrito à mão ainda, né? Gente. Ele ainda era escrito à mão. Era uma coisa muito interessante. Não é só... É uma cultura, né? É um resgate. Exatamente. Hoje em dia, quando você vai fazer uma peça, você recebe um texto com a peça inteira. Naquela época era individual. Cada ator recebia o seu papel com a deixa no finalzinho escrito em vermelho. E a sua fala. E o próprio ator copiava. Então ele tinha um caderninho que ele costurava com a linha. A gente viu aquilo tudo, então a gente viu uma coisa tão bonita, assim, deu para emocionar, né? Foi emocionante. Nós vamos colocar bonito em exposição, inclusive. E então os costumes eram muito diferentes. Então houve uma pesquisa histórica grande em relação a figurino, em relação ao comportamento, a maneira de falar, a maneira de se vestir, como a mulher se comportava diante do homem, diante da sociedade. E isso junto com os atores. Porque era preciso que eles não falassem gírias, as pessoas falavam mais devagar, elas tinham um tempo diferente do tempo de hoje. Porque hoje a gente não tem tempo de ficar. E vocês vão procurar usar esse tempo no tempo da peça. Da peça, não foi adaptada, porque nós poderíamos ter adaptado a peça, Seria mais fácil. Seria muito mais fácil se nós tivéssemos pegado o Zuzu, porque é uma comédia de costumes, e tivesse trazido lá para 2011, por exemplo. Nós não precisaríamos mexer em nada no nosso gestual, né? Mas nós quisemos fazer, a Elisa fez uma adaptação, sim. Só a gente deu uma enxugada para não ficar muito longo, mas é uma comédia em 3 atos, de 1937. E quem é a Zuzu? Quem é a Zuzu? Quem é a Zuzu? A Zuzu é a filha mais nova de uma família tradicional burguesa, que é formada por um médico e a esposa desse médico, por acaso, é a nossa amiga aqui. Sou eu. Ele tem 3 filhas
e as 3 estão solteiras. Então gira tudo em torno dessa família, cujo irmão desse médico, o Aprígio, ele é uma pessoa que não tem assim muitos escrúpulos. Ele é uma pessoa que gosta de ficar dando golpe. Como diz na peça, é um pilantra. Não vale nada. E ele tem um amigo que é tão pilantra quanto ele, que deu um golpe do baú para casar com uma senhora mais velha que ele. E até que entra na história o padeiro. O padeiro, ele ganha 30 milhões de repente na loteria de Natal. Aí começa, ela que também é uma senhora um pouquinho interesseira. Não, eu só quero ela casar resolve jogar as filhinhas pra cima do padeiro. Resolve jogar as filhinhas pra cima do padeiro. Só que ele é um homem muito simples, ele simplório até. E ele se deixa enrolar. Ele se deixa enrolar pelos dois que passam a peça inteira fazendo plano atrás de plano, para tentar pegar de algum jeito. Mas o ele plano dá errado, ele vai pegar outro. Ele é um peixe ensaboado, Joaquim. E tem também outra grande atração da peça, que é a empregada da casa, que é muito engraçada. Foi o papel que fez Dona Violeta Silveira. Uma responsabilidade enorme, alguém está fazendo Dona Violeta Silveira no palco. E quem vai fazer? É uma menina de 16 anos, que chama Tayane Maggioli. Ela já tem uns bons anos. Nós julgamos um festival em Sapucaia, que ela era uma criança, né? Ela devia ter o quê ali? Uns 6 anos. No palco, Cresceu no palco. São quantas pessoas que vão participar da peça? 13 atores. E como é administrar 13 pessoas? É difícil, né? Complicado. Se eu tiver no elenco, então fica intragável. Quais foram os maiores obstáculos na hora de ensaiar uma peça? Porque tem que ter todo um cuidado, você tem que prestar atenção em cada um dos personagens, fala, postura, é muito difícil. Na verdade, o mais difícil é você conseguir reunir todos eles, porque hoje em dia eles fazem muitas atividades. Tem muitos que estão no cursinho, então tem aulas à tarde. Faculdade. Ou faz curso de inglês, o outro faz curso de mais não sei o quê. Aí o difícil é você reunir o elenco todo para ensaiar. Sempre tem alguém faltando. Essa é a maior dificuldade que nós encontramos. E acaba acorrentando, né? Todo mundo. Exatamente. Porque nem todo mundo fica pronto junto. Aí o que acontece? Quando acontece uma disparidade, assim, um ator, todo mundo já tá na movimentação, já tudo certinho, e tem um lá agarrado com o texto na mão. Aí dá um nervoso na gente, porque a gente acha que não vai sair, a gente vai ter que trocar esse ator, e é chato. E acontece assim, aí o elenco inteiro se junta e pega firme com aquilo, entendeu? E a gente sabe que vocês estão trabalhando aqui no teatro há 12 anos. A gente tem 15 anos mais até, né? Temos 15 de trabalho, mas dando aula mesmo assim no teatro. Não vive sem teatro mais, né? Não. Agora não tem jeito. Agora não tem jeito. Entrou pro sangue. Agora complicou. E quantas peças já foram apresentadas? O que vocês têm de legal, de história? Porque é muita coisa, gente. 15 anos, é muitas risadas, é muitos personagens, é velho, é novo, é criança. 15 anos diz muitas histórias, a maioria delas impagáveis. Até porque o teatro é uma coisa muito rica, muito bonita, né? Você se torna várias pessoas ao mesmo tempo. É muito legal. E cada apresentação é uma coisa diferente, não é igual ao cinema. Você filmou, editou, aquele filme vai ser sempre aquele filme. Você não tem a oportunidade de ver aquele outro ângulo daquele filme, né? E é uma coisa difícil, né? Você fazer teatro. Porque é todo o contexto. Você já fez quantos personagens? Poucos até. Eu entrei a primeira vez por causa da Laizinha, que ela me pediu. A Laís Moquidesse, ela me pediu. Eu nem estava preparada, nem nada. Eu lembro de uma peça que eu vi dela que era uma graça. Foi o Julgamento do Lobo. Foi muito eu acho que sim. Eu fiz aquela peça. Entrei por causa dela. Eu ficava do lado dela em pé o tempo inteiro. Por causa do Matheus também, Jardim. Porque ela ficava falando que ele ia beliscar ela. Mentira! Aí eu entrei e fiquei lá. Mas era muito engraçado, porque eu não acertei o foco que tinha. Aí eles brincavam comigo. Primeiro eles colocaram um xizinho branco desse tamanho. Depois eles aumentaram o x pro negócio desse tamanho. Depois eles fizeram um negócio desse tamanho. Depois eles botaram um quadrado pra eu entrar dentro e eu ainda errava o foco. E eles debochavam, riam. Porque é tudo jovem, né? Tá feliz. Eu não conseguia gravar o texto, que era enorme.
Era, como é que era mesmo meu texto? Senhor... Você só tinha que anunciar as pessoas. Agora é a senhora um papel assim com letra 16, né? Eu não conseguia nem ler o papel, porque a luz ficava no meu olho, nem guardar o que eu tinha que falar. Uma frasezinha desse tamanho. Não, e essa é a questão. E se você tiver um branco na hora que você tá no eles palco? arrumam. O que acontece? Tem sempre alguém que arruma dá um jeito. Um percebe que o outro se perdeu. Sim, não precisa nem fazer cara, nem olhar. Tem que ter esse companheirismo, né? Senão fica difícil. Essa coisa a gente adquire justamente através do companheirismo, de muito ensaio. E o que acontece uma coisa muito interessante. Tem alguns que têm uma memória boa e que ensaiam sempre. Esses que ensaiam sempre, eles decoram não só o papel deles, como a peça inteira. Então, qualquer coisa que aconteceu... Eles viram meio que de costa e sopra. A gente não tem mais ponto, que antigamente tinha, né, Elisa? Antigamente tinha essa função no teatro, ponto. Era uma pessoa que ficava do lado de fora, embaixo do palco, com o texto na mão e soprando para quem esquecia. Ah, bacana, legal. E não, eu me imagino, né? Porque às vezes você desconcentra. Eu acho que no palco tem condições de você ver alguém sentado na plateia. Imagina, às vezes você vê um parente seu gritando lindo. É difícil, mas é difícil, depende da luz. A maioria das vezes não. Se você tiver com todas elas assim na sua frente, você não enxerga nada, você vê tudo preto. Mas isso a gente acostuma com o olho, a visão humana. Eu sou muito míope, né? Mas a gente acostuma tanto com aquela luz no olho que quando chega no meio da peça, você já tá vendo todo mundo, quase todo mundo. Acaba acostumando, realmente. Você Igual quando tá a gente tá no escuro, apaga a luz no nosso quarto, a gente não enxerga nada. Depois a gente já tá enxergando. Já tá acostumando. Mas a luz do teatro é diferente, porque ela muda sempre. Ela tem várias, as marcações de luz são iguais às marcações de palco, elas acompanham. Então, você nunca acostuma totalmente, porque de repente, do nada, vai acender uma luz branca no teu olho e você vai ficar cego e você vai ter que continuar andando exatamente no mesmo lugar. Por isso que tem as marcações. Se você andar e tiver um troço na tua frente, você cai mesmo. Ah, meu Deus. Entendeu como? Olha só, gente, nós vamos para os comerciais e já voltamos conversando muito mais com a Denise e a Maria Elisa para sabermos como funciona essa vida teatral dos atores, dos produtores, para quem produz, para quem trabalha, porque não é fácil não. Já voltamos após os comerciais.